Agora, qual que é a posição da minoria, do PT, em relação a esse projeto que aprova esse acordo? Bom, o acordo que fizemos de procedimento vai permitir um debate de alto nível. Porque aqui no plenário, às vezes o debate de conteúdo é substituído pelos eternos, atitudes obstrucionistas. De qualquer maneira, faz parte do regimento a obstrução. Nós fizemos um bom acordo, preservando o mérito e os destaques e vamos concluir essa votação na terça-feira. A minoria, composta por vários partidos de oposição, com exceção do PCdoB, que é do governador Flávio Dino, que nós respeitamos, tem uma posição favorável ao projeto de decreto legislativo. E, portanto, tem essa divergência. A minoria não tem uma posição oficial. A bancada do PT, evidentemente, nós temos um entendimento de que há um processo de desconstrução da soberania nacional, respeitando aquilo que o meu amigo, o deputado Marcelo Ramos, que respeito muito e temos um extraordinário diálogo. Aliás, devo dizer que a matéria mais polêmica de votação aqui nesta casa foi a reforma da Previdência esse ano. E ele presidiu a comissão especial sem crise. Esse comportamento deveria servir como referência, como norma, como regra, para evitar, por exemplo, o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça da votação, tentativa de votação da segunda instância, da prisão de segunda instância. Portanto, esse debate tem que acontecer. Nós temos uma posição contrária a esse projeto de decreto, por entender que o Brasil perde sua entrega para o mundo, para os Estados Unidos, uma das principais bases militares, e, portanto, tem a ver com a questão da soberania. Mas nós vamos discutir o mérito na terça-feira. Importante é o debate e a maioria, claro, que vai decidir. Fizemos um acordo de procedimento, preservamos destaque, talvez o destaque melhore o texto. O PT tem 2 ou 3 destaques, o PDT tem outro. Então fizemos um bom acordo, porque a casa é assim, tem que parlar. O parlamento é falar, é dialogar. Isso tem que ser como uma regra permanente aqui dentro. Bom, deputado, o senhor estava falando da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, já passou para o nosso próximo ponto, porque os dois deputados aqui são integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, estavam ontem na discussão, uma reunião longa de mais de 4 horas de debates, em que acabou sendo lido o relatório da deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina, admitindo, considerando constitucional essa proposta de emenda da Constituição que prevê a prisão após a segunda instância. Os deputados vão comentar um pouquinho como é que foi o debate ontem e o que se espera, já que a CCJ ainda foi lido o relatório, depois vai ter uma audiência pública semana que vem sobre o assunto e depois a CCJ vai analisar a admissibilidade, que é o primeiro passo da proposta. Não é que existe espaço para mudança, como falou o deputado Marcelo Ramos, nesse assunto? Aqui na Câmara, eu acredito que não há espaço para decidir nada antes que o Supremo decida. E o que aconteceu na CCJ é grave porque, por qual razão essa matéria veio essa semana? Se tivesse tido diálogo, e a nossa crítica, o primeiro grande enfrentamento na CCJ, é o procedimento. Você não pode pôr uma PEC dessa para votação sem dialogar, sem conversar, sem sentar, sem pavimentar o caminho do debate. Vem uma matéria a serviço de quem? Estava esse encaminhamento de votação dessa PEC na CCJ, porque foi comunicado 17 horas de segunda-feira para votação no outro dia às 10 horas. Imagina uma matéria dessa, parece recado de alguém. Alguém estava dando um recado, tem que votar antes do Supremo. Não se faz isso, como disse o presidente da Câmara, é para afrontar o Supremo. Então sejam claros. Então, primeiro, houve um erro grave e esse foi o primeiro grande enfrentamento. Segundo, nós temos a mesma opinião. Eu tenho a mesma opinião que o deputado Marcelo tem sobre a questão da prisão em segunda instância. Podemos até discutir determinados casos, Marcelo? Mas eu vejo assim, as pessoas falam, alguns lá, mas nós temos que constitucionalmente decidir porque tem uma lacuna que precisa ser resolvida. Não tem lacuna coisa nenhuma, o artigo 5º da nossa Constituição é claro, o trânsito em julgado. Ou então é barbário, se esses princípios não forem cláusulas pétreas, o que é cláusula pétrea na nossa Constituição? Os constituintes originários, eles pacificaram aquilo que é cláusula pétrea na nossa Constituição. Nós vamos poder alterar isso sem uma nova Constituição? É todo um debate filosófico e político que nós temos que fazer. Portanto, nós não deixaremos
votar essa matéria, né, Marcelo, antes do Supremo decidir, porque o Supremo vai começar a discussão hoje. E eu vi uma notícia, querem votar para soltar o Lula. Não tem nada a ver, não está em discussão. Os recursos do Lula são outros. Mentem, inclusive, quando dizem que vão soltar, se aprovar, se o Supremo mudar, 290 mil presos vão ser soltos. Isso é uma mentira do tamanho do mundo, até porque o Conselho Nacional de Justiça divulgou, Marcelo, de ontem para hoje, o número é 4.900, 5 mil pessoas que poderiam ser, né, atingidas por essa decisão do Supremo. Mas eu acho que o Supremo tem, como guardião da nossa Constituição, tem todas as condições de tomar uma decisão e vamos aguardar a decisão do Supremo. Ok, deputado Marcelo Ramos, obrigado pela entrevista. Deputado Zé Guimarães, vamos continuar acompanhando a CCJ e continuar essa discussão na semana que vem, a audiência pública. Vera.